Quando falamos em segurança da informação dentro das empresas, é muito comum ouvir frases como estamos em compliance, passamos na auditoria, temos as melhores ferramentas de mercado. E tecnicamente, tudo isso pode ser verdade. Mas existe uma pergunta simples, que quase nunca aparece nas reuniões de diretoria. Isso significa que estamos realmente seguros? Porque, na prática, muitos dos incidentes mais graves que vemos hoje não acontecem por falhas técnicas extremamente sofisticadas. Elas acontecem por algo muito mais comum: falhas de lógica, de configuração e de processos. Ou seja, sistemas que são considerados seguros em teoria, mas que se tornam vulneráveis quando alguém começa a interagir com eles do jeito que um atacante faria. O compliance é essencial. Ele organiza processos, cria padrões e reduz riscos básicos. Mas compliance, por definição, olha para o que está documentado, para o que pode ser auditado, para o que está no papel. Já os ataques acontecem no mundo real. Eles exploram exceções temporárias, que viraram permanentes, integrações feitas às pressas para cumprir prazos, sistemas legados, que ninguém quer desligar, ou até mesmo os usuários com permissões acumuladas ao longo dos anos, processos que funcionam bem, até alguém abusar deles. É por isso que vemos empresas altamente certificadas sofrendo incidentes graves. Não porque faltava um controle no papel, mas porque o ambiente real funcionava de uma forma diferente do que estava documentado. Quando pensamos em ataques, muitas vezes imaginamos algo altamente técnico, linhas de código complexas, explorações avançadas, técnicas sofisticadas. Mas o acesso inicial, na maioria dos casos, acontece em lugares muito mais simples. Ele surge, por exemplo, em um fluxo de recuperação de senha mal projetado, em uma integração exposta para facilitar o trabalho de um parceiro, em uma aplicação interna acessível pela internet sem que ninguém perceba, em uma regra de exceção criada para resolver um problema urgente. Nenhuma dessas situações parece crítica isoladamente. Todas têm uma justificativa de negócio, mas juntas elas formam um caminho perfeito para o acesso inicial. E é nesse ponto que o atacante não precisa quebrar a segurança. Ele apenas usa o sistema exatamente do jeito que ele foi permitido funcionar. Para o atacante, o melhor ambiente não é aquele cheio de falhas técnicas, é aquele cheio de exceções, atalhos e decisões de negócio não revisadas. Outro erro comum é medir o risco pela quantidade de vulnerabilidades abertas. Listas longas de problemas, planilhas enormes, mas o risco real não está no volume. Ele está na combinação de 3 fatores: probabilidade de exploração, impacto no negócio e capacidade de resposta da organização. Uma única falha em um sistema crítico, sem dono definido e com resposta lenta, pode ser muito mais perigosa do que dezenas de vulnerabilidades de baixo impacto. Do ponto de vista executivo, a pergunta não é quantas vulnerabilidades existem, mas sim quais delas realmente podem parar o negócio. É exatamente aqui que entra o pentest. Não como um relatório técnico cheio de termos complexos, não como uma lista de falhas para o time de TI resolver, mas como um exercício estratégico, para responder uma pergunta simples. Se alguém, hoje, tentasse entrar na empresa, por onde ele conseguiria? O pentest simula o comportamento de um atacante real. Ele não se limita a verificar controles isolados, ele tenta encontrar caminhos completos de comprometimento. Caminhos que passam por sistemas esquecidos, fluxos de negócio mal protegidos, integrações mal configuradas, credenciais expostas, exceções acumuladas ao longo do tempo. E muitas vezes o resultado não é uma falha técnica grave. É uma sequência de pequenas decisões que, combinadas, criam acesso direto ao que é mais crítico. Para a liderança, segurança não deveria ser sobre quantos alertas chegam no último mês, mas sobre o quanto a organização consegue reagir quando algo realmente importante acontece. Uma empresa segura é aquela que sabe onde estão seus ativos críticos, entende quais riscos realmente importam e tem clareza de quem é o responsável por cada um deles. É aquela que consegue detectar um problema relevante rapidamente, agir com prioridade e impedir que um incidente pequeno se transforme numa crise. Isso é controle, o resto é apenas atividade. Portanto, compliance é importante, ferramentas são importantes, processos são importantes, mas segurança de verdade começa quando a organização entende como ela poderia ser comprometida na prática. O verdadeiro risco não está na quantidade de itens pendentes, mas na combinação de probabilidade, impacto e capacidade de resposta. E tudo começa com o acesso inicial. No final das contas, não é o número de controles que define o risco, é o quão fácil é para alguém dar o primeiro passo para dentro do seu ambiente.
E é essa pergunta que todo executivo deveria conseguir responder. Se alguém tentasse entrar hoje, por onde ele passaria? Bem, se isso fez sentido para você, eu te convido a conhecer a IT. Conhecer como fazemos pentest, como trabalhamos e, de fato, ter um parceiro que vai trazer valor e auxiliar nas decisões do seu negócio.